Em todo o mundo, o nível do mar subiu repentinamente e ocorreram muitas inundações e tsunamis de origem desconhecida. Uma inundação poderosa fez as montanhas tremerem e o mundo inteiro sentiu a ira do desastre das águas. Mas nosso herói estava dormindo tão profundamente que não ouviu nada, e só o som do despertador conseguiu acordá-lo. Ele se sentiu muito mal. Sua cabeça estava apenas brilhando de dor. O nome do nosso protagonista era Sui, e ele foi o culpado por isso. Ele tinha cometido esse erro novamente, mesmo tendo prometido a si mesmo muitas vezes que não o faria. Não importa quão importante seja um cliente, você não precisa beber tanto com ele. Afinal, o mais importante era fechar o negócio ou não, e não o quanto de álcool ele e o cliente consumiram. A ressaca no dia seguinte foi terrível, e ele teve que ir trabalhar nesse estado. Sui estava prestes a calçar seus chinelos de casa como de costume, quando de repente colocou os chinelos molhados e caminhou direto para a água. Ele não esperava por isso, e a única explicação lógica era que ele, bêbado, deixou a torneira aberta ontem e inundou seu apartamento. Mas depois de verificar todas as torneiras, descobriu que estava tudo bem com elas, e com os canos também. Agora, toda essa situação ficou realmente estranha, porque ele morava no último andar, e de cima, nenhum dos vizinhos poderia inundá-lo. Felizmente, ele não tinha nada de valor em seu apartamento de qualquer maneira. Então, Sui decidiu apenas arejar o local primeiro, e lidar com todo o resto depois do trabalho. Ele abriu as cortinas para deixar entrar a luz do sol e simplesmente congelou de surpresa. Do lado de fora da janela, em vez da vista habitual de uma cidade movimentada e milhares de pessoas correndo em seus afazeres, havia água do mar com ondas. Não importava para onde ele olhasse, estava em toda parte, e apenas todos os tipos de destroços flutuantes pairavam na superfície. Sui simplesmente não podia acreditar em seus olhos. Como isso foi possível? A única coisa visível debaixo d'água eram os topos dos prédios mais altos da sua cidade. Tudo mais estava enterrado no abismo azul. Era difícil acreditar que, a princípio, Sui pensou que estava apenas vendo alucinações após a bebedeira da noite passada. Infelizmente, essas alucinações eram muito persistentes e não iam embora. Não importa o quanto nosso herói fechasse os olhos, a vista fora da janela não mudava nem um pouco. A percepção da realidade do que estava acontecendo o atingiu como um raio. Ele saltou para longe da janela em horror. Isso não é uma alucinação ou um sonho. Agora, esta é a realidade cruel em que ele vive. Tudo se encaixou e ficou imediatamente claro, porque todo o piso de seu apartamento estava em água. Mas ainda assim, a pergunta permanecia. Será que Sui tinha ficado tão bêbado ontem que não percebeu que a cidade toda tinha ficado submersa? A primeira coisa que lhe veio à mente foi procurar por outros sobreviventes. Talvez alguns de seus vizinhos ainda estivessem em seus apartamentos e pudessem lhe contar o que havia acontecido. Sui foi até a primeira porta, ao longo do corredor, e começou a bater, perguntando se alguém estava em casa. Ninguém respondeu, mas ele continuou batendo, exigindo uma resposta. De repente, a porta se abriu sozinha, tudo porque estava simplesmente destrancada. Lá dentro, ele foi saudado pelo caos e coisas espalhadas. Aparentemente, seus vizinhos estavam arrumando as coisas com pressa. Não havia ninguém dentro. E o cachorro, que sempre impedia nosso herói de dormir com seus latidos e uivos, também havia partido. Parecia que este quarto havia sido abandonado há muito tempo. Ainda assim, Sui achou estranho que fosse a primeira vez na história da cidade deles a ser atingida por uma enchente tão grande em apenas uma noite. Julgando pelos pertences espalhados e pelo estado em que tudo foi deixado, os vizinhos, assim que souberam do que estava acontecendo, imediatamente correram desesperadamente para escapar, jogando tudo para cima e esquecendo de fechar a porta. E acontece que apenas o nosso herói, devido ao fato de ele estar dormindo na rua após uma bebedeira, permaneceu como o único em todo o prédio, enquanto os outros fugiram para um lugar mais seguro. Embora, se você olhar mais de perto e pensar sobre isso não pode ser o caso. Mesmo que eles tenham escapado ontem, como poderia haver uma camada tão espessa de poeira aqui e a comida não poderia ter estragado tão rapidamente? É como se já fizesse semanas desde que eles saíram do apartamento. Na verdade, era difícil imaginar que até mesmo uma inundação massiva pudesse submergir uma cidade inteira em meio-dia miserável. Sui tinha uma leve esperança em um telefone, mas infelizmente não havia sinal, e nem os serviços de emergência atendiam. Tudo foi estranho. Será que nosso herói era o único que restava aqui? Bem, mesmo que fosse, ele não iria desistir. Mesmo sem ter ideia do que tinha acontecido, ele não ia ficar parado. Primeiro, tivemos que descobrir se havia alguma saída. Claro, o elevador não funcionava. E como acabou, as escadas também estavam inundadas. A água havia chegado até o último andar. Estava fria ao toque e parecia sem vida à primeira vista. No entanto, assim que tocou levemente a água, a poucos metros do nosso herói, ela fervia. Isso era algo que ele não esperava. Uma sombra escura começou a emergir à superfície. Uma cabeça humana surgiu da água e assustou Sui. Era uma mulher morta, e um olhar era suficiente para perceber que havia algo errado com o cadáver. Flutuava para a superfície, e assim que sua boca emergiu da água, ela se abriu, e 4 línguas emergiram de uma vez, ou pétalas vermelhas de uma planta estranha. Sui não podia fazer nada, além de olhar horrorizado, enquanto o resto do corpo dela também flutuava para a superfície da água. Do peito da mulher, algo semelhante a línguas também irrompeu. Agora parecia que algum tipo de parasita estava vivendo dentro dela. Sui percebeu com horror que essa mulher era a residente do 29º andar. Sui congelou ao ver o corpo morto.
Ele ainda não estava de todo acostumado a atributos tão comuns de Apocalipse como corpos mortos. No entanto, ele não conseguia desviar os olhos do corpo e concluiu que parecia ter estado debaixo d'água por vários dias e agora estava inchado. Havia características desumanas no corpo. E outra coisa que Sui notou foi que suas mãos tinham sido mastigadas por algo. Apenas os ossos da mão permaneceram. Isso pode significar que havia peixes na água, ou pior de tudo, algo muito pior do que peixes, algo diferente e terrível. Monstros das profundezas que espreitam abaixo e aguardam presas descuidadas, e a escuridão abaixo se movimentava de forma suspeita, confirmando o palpite do nosso herói. Então, não havia saída, pelo menos não aqui. Nesse caso, era necessário, antes de tudo, cuidar da sobrevivência aqui, pelo menos por algum tempo, e reunir os suprimentos necessários. O mais importante eram os suprimentos de comida, e era importante que eles tivessem uma longa vida útil. Depois, era necessário encontrar armas para autodefesa e ferramentas necessárias. Roupas secas e limpas também eram necessárias. Sui também não se esqueceu da necessidade de fontes de fogo e se abasteceu adequadamente. Resumindo, ele precisava imaginar que estava em uma ilha desabitada com suprimentos limitados, mas sobreviver aqui era apenas parte do problema. Sua principal preocupação agora era um plano para escapar daqui. Havia várias opções para isso. A primeira era simplesmente ficar aqui, viver tranquilamente e esperar por resgate. Ele poderia subir no telhado e incendiar algumas coisas para sinalizar ajuda com fumaça. Em paralelo, também será necessário passar pelos apartamentos dos vizinhos e ver se eles ainda têm algumas provisões. Eventualmente, se tivesse sorte, seria encontrado e resgatado. Se não, tudo finalmente iria para debaixo d'água e ele se tornaria comida de peixe. Honestamente, isso é uma perspectiva e tanto. Tudo dependia da sorte e do acaso. Então Sui não podia contar apenas com esta opção. A segunda opção era mais interessante. Ele tinha que fazer uma jangada. Esta também foi uma jornada arriscada, mas como uma medida desesperada, foi bastante adequada. Portanto, Sui decidiu que quando tivesse usado 75% de seus suprimentos, ele arriscaria e tentaria sair daqui em uma jangada em busca de resgate. Mas primeiro, ele tinha que tentar a primeira opção, e para isso, ele tinha que acender uma fogueira no telhado e apenas confiar no destino. Talvez depois do apocalipse, sorrisse para ele. Assim que entrou no corredor que leva ao telhado, Sui congelou de surpresa. Havia pegadas sob a água, pegadas humanas. No entanto, Sui não tinha pressa em se alegrar. Claro, seria ótimo se ele não fosse o único sobrevivente no prédio, mas havia um fato que o assustava. Alguém tinha chegado lá pela escada inundada e entrado no apartamento do casal, em que nosso herói havia estado há 2 horas. A pergunta permanecia: como ele chegou aqui através da escadaria inundada? Ele teve que se preparar para o pior, e antes de enfrentar o estranho, Sui foi ao seu quarto e se armou adequadamente. Ele carregava o kit inicial clássico do sobrevivente, um martelo e uma faca de açougueiro. As armas deram confiança a Sui, e ele se aproximou daquele apartamento e perguntou se havia alguém vivo lá dentro. O som de passos na água e farfalhar vinha do quarto. Com certeza havia alguém dentro, mas a dúvida era, se era realmente uma pessoa viva, então por que não respondeu? Finalmente, um pé apodrecido emergiu da escuridão. Era algum tipo de mulher zumbi, e ela já podia sentir o cheiro de carne fresca. Quando ela espiou pela esquina, Sui imediatamente percebeu que as coisas estavam ruins. Mas antes que ele pudesse recobrar os sentidos, o zumbi já havia saltado. A escuridão não era um problema para o zumbi, mas por causa da escuridão, Sui não conseguiu reagir a tempo, e ele pulou direto nele. Ela estava muito perto, e seus dentes tortos e lascados já estavam batendo perto do rosto do nosso herói. Então, Sui gritou que não ia morrer, e juntando suas forças, a empurrou para longe com o pé. Claro, isso não a deteve, e depois de mal se levantar, ela avançou novamente. Desta vez, Sui já estava pronta para usar sua arma. Assim que ela se aproximou o suficiente, recebeu imediatamente um golpe de martelo refrescante na cabeça. Surpreendentemente, foi o suficiente para colocar este zumbi para descansar para sempre. Sui ficou desagradavelmente surpresa com o fato de haver zumbis no mundo e se perguntou se isso poderia ser devido à mutação causada pela enchente. De repente, o cadáver do zumbi brilhou com um brilho azul, e uma janela de sistema apareceu na frente do nosso herói, dizendo que ele havia recebido uma fonte espiritual de 5. Claro, ele não tinha ideia do que era isso. De onde poderia essa janela de sistema ter vindo? Como algum jogo? E o que essa fonte espiritual significava afinal? De repente, ele sentiu seu corpo se encher de poder. Até mesmo o martelo em sua mão ficou mais leve. Ele mesmo agora estava brilhando com a luz azul que o zumbi morto tinha brilhado um momento atrás. Sui agora tinha a sensação de que algo tinha sido absorvido por ele. Ele havia ganho uma unidade da fonte espiritual por matar o zumbi? Aparentemente, a fonte espiritual teve um efeito em seu corpo, pois o local que ele machucou durante a batalha não doía mais. Além disso, todo o cansaço se foi, e Sui sentiu uma espécie de onda de energia. Até a força dele tinha aumentado. Agora ele precisava descobrir o que fazer com o cadáver zumbi.
Ele não podia simplesmente deixá-lo lá caso voltasse à vida à noite. A solução veio naturalmente. Ele decidiu alimentar aquela sombra flutuando perto da saída. Então ele pegou o zumbi pela perna e o arrastou para longe. Parece que o mundo se tornou um lugar muito diferente, e é um mundo em que ele terá que sobreviver. Os mortos-vivos, habilidades misteriosas, uma fonte espiritual desconhecida, e quem sabe o que mais? Não havia como explicar o que estava acontecendo em termos de senso comum. Não se sabia se as mudanças que ocorreram com essa mulher foram acidentais ou iminentes. Mas se todos os cadáveres na vizinhança parecessem com ela agora, então a cidade deve ter se tornado um lugar extremamente perigoso. Afinal, era até difícil imaginar quantas pessoas tinham morrido na enchente, provavelmente milhões. Nesse caso, nem era um lugar seguro. Era necessário sair para os socorristas o mais rápido possível. Sui subiu no telhado e juntou um monte de lixo para a fogueira lá. Ele também olhou em volta novamente. Embora já tivesse visto esse local muitas vezes antes, mal conseguia conter seu medo. Quão grande deve ser a enchente para que as consequências sejam tão terríveis? Sui olhou para o edifício vizinho, que também tinha 30 andares, e se perguntou se havia algum sobrevivente como ele, mas ele não iria se preocupar com isso por muito tempo. Ele descobriria logo de qualquer maneira. Sui rapidamente acendeu o fogo de sinal e observou-o queimar intensamente com esperança. Infelizmente, o tempo estava passando e o fogo estava quase se apagando e nada estava acontecendo. Se houvesse sobreviventes por perto, eles deveriam ter reagido ao ver a fumaça espessa subindo do telhado de seu prédio. De fato, a coluna de fumaça preta era muito visível, e certamente a muitos quilômetros de distância, mas o fogo já havia terminado de queimar e nada aconteceu. Mesmo depois de meia hora, ainda havia um silêncio esmagador em volta, quebrado apenas pelo som das ondas. O frustrado Sui começou a descer de volta, calculando que ele só tinha suprimentos de comida para 4 dias. Antes de ter ido muito longe, ele foi forçado a parar. Havia água no caminho dele, embora ele se lembrasse claramente de que quando veio aqui pela primeira vez, a água ainda não tinha chegado ao 30º andar. Agora toda a seção estava inundada. Então, o nível da água ainda estava subindo, e mesmo no 30º andar, não era seguro ficar. O tempo estava agora jogando contra nosso herói, e ele precisava construir uma jangada o mais rápido possível. Sui não sabia o que o destino lhe reservava para amanhã, então ele precisava estar preparado. Nosso herói imediatamente começou a trabalhar, e depois de apenas algumas horas, ele já estava suspirando, após um trabalho bem sucedido. Sui fez uma jangada com algumas molduras de portas, uma estrutura de cama e algumas gavetas. Uma estrutura como essa deve ser capaz de suportar até 300 quilos. Felizmente, Sui já tinha experiência em manuseio de barcos, pois havia participado de corridas de barco durante seus dias de estudante, e se pudesse fazer outro remo, ele certamente seria capaz de nadar até o prédio vizinho. Como remo, ele decidiu usar um cabide de roupas que encontrou em um dos apartamentos. Antes de voltar para a jangada, ele olhou pela janela e demorou um pouco mais. Lá, ele viu outro zumbi se afogando, que parecia sem vida e balançando entre as ondas. Não havia zumbis aqui antes, ele se lembrava bem disso. Os cadáveres habituais haviam mutado tão rapidamente. Bem, enquanto o nível da água ainda não havia subido, Sui poderia usar sua vantagem de altura para acabar com o zumbi antes que ele entrasse. Para fazer isso, ele prendeu um martelo a um cabide e tentou usar a outra ponta do cabide para puxá-lo mais perto. O zumbi imediatamente ganhou vida e tentou morder o cabide. Sui já esperava por essa reviravolta, mas algo estranho aconteceu então. Depois que o zumbi se moveu, algo o arrastou para debaixo d'água. Nosso herói não percebeu o que estava acontecendo e, o que está afogando esse pobre morto? O pobre tentou lutar, mas não funcionou, e longas sombras escuras o arrastaram para as profundezas onde nenhuma luz do sol podia alcançar. Apenas bolhas de ar permaneceram onde o zumbi esteve um momento atrás. Sui ficou horrorizado com o que viu. Ele estava tão assustado que rapidamente fechou a janela com força e tentou recuperar o fôlego de terror. Nestas águas amaldiçoadas, além dos cadáveres, havia algo muito mais assustador à espreita. Ele se lembrou que o primeiro cadáver de uma mulher que ele viu tinha marcas de mordida. Agora, a segurança da jangada que ele trabalhou tanto para construir, esperando deixar este lugar o mais rápido possível, era duvidosa. Se ele tentasse nadar para outro prédio na jangada, as criaturas agressivas da água poderiam afogá-lo antes que ele pudesse alcançar seu objetivo. Mas ficar aqui também não é uma opção. Só restam 4 dias de comida. E isso sem mencionar o fato de que o nível da água ainda está subindo, e ainda há muitos corpos que podem mutar. Sui não teve um momento de paz. Logo, mãos sem vida começaram a bater e golpear a porta do apartamento dele. Imerso em seus devaneios, nosso herói apenas atraiu uma sorte. Enquanto ele estava sentado tranquilamente, o zumbi perdeu o interesse na porta dele e foi tentar arrombar a outra. Sui decidiu dar uma olhada. Como esperado, era outro zumbi. Parecia suspeitosamente com aquele que ele viu na água recentemente. A perna dele estava quebrada. Aquelas criaturas subaquáticas quase a haviam arrancado, mas não havia como saber como isso afetaria sua mobilidade. Portanto, Sui decidiu agir e atacar primeiro. Se ele não fizesse isso, esse zumbi ainda viria até ele, e agora era o momento perfeito para um ataque surpresa. O zumbi só teve tempo de rugir uma última vez antes de cair morto após um golpe preciso de martelo. Um golpe, um zumbi morto. Isso é uma eficiência bem boa.
Como Sui esperava, ele adivinhou corretamente, e uma janela do sistema apareceu após matar o zumbi. O progresso da fonte espiritual agora aumentou para 2 de 5. Era exatamente como ele pensava. Ele ficou mais forte novamente. Isso significava que se ele continuasse a matar esses cadáveres mutantes e obter níveis de fonte espiritual, ele poderia se tornar ainda mais forte. Nesse caso, Sui teria a esperança de derrotar não apenas zumbis comuns, mas também aquelas misteriosas criaturas submarinas e eventualmente cruzar a área inundada para escapar. No entanto, ele ainda não sabia o que significava a fonte espiritual. Ele já tinha 2, mas a pergunta permanecia. O que aconteceria quando ele conseguisse todos os 5? Atrás dele, ele ouviu o som de vidro quebrando. Com tal influxo de oponentes, nosso herói descobriria em breve. Um zumbi havia quebrado a janela do seu quarto. Como o anterior, ele estava mordido por toda parte, mas isso não o incomodava nem um pouco. Impulsionado por uma fome interminável, ele avançou. Este zumbi era diferente dos anteriores. Era forte o suficiente para quebrar a janela de vidro de alumínio, mas isso não significava nada. Sui teve que matá-lo para sobreviver. A batalha épica começou. Zumbi contra humano, martelo contra osso. Quem venceria? Mas seu ataque nunca atingiu o alvo, pois o zumbi conseguiu agarrar sua arma sem nenhum problema. Como Sui esperava, este zumbi era de fato mais forte e ágil que o anterior. Para dizer o mínimo, ele foi até capaz de bloquear o ataque com a mão, o que era um sinal de suas habilidades marciais primitivas. Se ele não tivesse recebido a segunda fonte espiritual, que aumentou sua força, sua derrota estaria garantida. Felizmente, enquanto ele sentisse que poderia lutar contra o zumbi em pé de igualdade, isso significava que ele tinha uma chance de ganhar, mas só parecia assim. No momento seguinte, ele já havia dado um chute na perna do zumbi. Na opinião de Sui, isso deveria ter sido suficiente para pelo menos fazer o zumbi recuar, mas não funcionou de jeito nenhum. O zumbi olhou para sua perna com desdém, como se perguntasse o que diabos ele ia fazer. O plano de Sui estava condenado ao fracasso desde o início, porque ele não levou em conta que os zumbis não tinham medo da dor e tais chutes não os machucavam. Infelizmente, Sui não tinha essa habilidade e podia sentir a dor perfeitamente. No instante seguinte, o zumbi o lançou pelos ares com um chute. Ao bater no armário com força, nosso herói quebrou o armário. Deitado sob a pilha de roupas, Sui tossia e respirava pesadamente. O dano do golpe foi pior do que ele poderia imaginar. A dor era tão intensa que ele pensou que o zumbi tinha quebrado várias de suas costelas, mas a pior parte é que estava longe de acabar. Ele estava ferido e ainda fraco, e o zumbi continuava vindo. Era realmente o fim, e ele ia morrer assim? Era como se o tempo tivesse desacelerado. Sui não queria morrer de jeito nenhum. Não muito tempo atrás, ele conseguiu um bom emprego e sua vida estava finalmente começando a melhorar. Além disso, parecia que ele era um dos poucos sortudos a sobreviver a esse desastre. Seria uma grande vergonha morrer por nada. Naquele momento, nosso herói tomou uma decisão firme. Ele tinha que permanecer vivo a todo custo. Embora o zumbi fosse mais forte que ele, Sui ainda tinha um cérebro funcionando bem, do qual ele decidiu tirar proveito. Agarrando suas roupas, nosso herói congelou esperando o zumbi cair em sua armadilha. Milhões de anos de evolução por um momento. Assim que o zumbi pisou no pano, Sui colocou seu plano em ação. Inesperadamente, o zumbi perdeu o equilíbrio e começou a cair. Para nosso herói, essa era uma chance. Ele imediatamente correu para o zumbi, com um martelo nas mãos. Felizmente, golpes de martelo, ao contrário dos chutes, raramente falhavam. Bastou um golpe para o zumbi cair no chão, e desta vez, parecia que estava realmente morto. Uma vez terminado, Sui finalmente conseguiu soltar um suspiro de alívio. Ele conseguiu sobreviver, e isso era o mais importante. Ao matar o zumbi, ele obteve outra fonte espiritual, e agora só faltam mais 2 para conseguir. Sui também descobriu que a fonte espiritual tinha poder de cura, pois os ferimentos que ele recebeu durante a batalha com os zumbis já desapareceram. Era exatamente o que ele precisava. Caso contrário, ele provavelmente apenas morreria, mas não acabou aí. De repente, nosso herói ouviu um barulho atrás dele. Eram os zumbis de novo, e desta vez eram 2. Com um rugido feroz, eles correram em direção a Sui. No entanto, desta vez, nosso herói tinha ainda mais força, e ele conseguiu lidar com o primeiro zumbi com um único golpe sem muita dificuldade. Infelizmente, o segundo zumbi conseguiu se aproximar dele e agarrar seu braço, mas mesmo nesta situação, aparentemente desesperadora, o martelo fez seu trabalho perfeitamente e tocou impiedosamente as cabeças dos zumbis. Desta vez, o zumbi finalmente morreu. Depois que ele caiu no chão com um baque, houve um silêncio há muito esperado, mas não durou muito, pois no momento seguinte, Sui começou a receber notificações de que havia coletado com sucesso 5 fontes espirituais e subido de nível. Agora, ele obteve um físico de nível 1, e para subir para o próximo nível, ele precisava obter 10 fontes espirituais. Graças à subida de nível, nosso herói já estava se sentindo muito melhor do que antes, mas esse não era todos os benefícios.
Uma janela do sistema apareceu na frente dele com duas opções de aprimoramento disponíveis: estômago e pulmões. Ambos os aprimoramentos eram muito úteis durante o apocalipse, pelo que Sui não pôde evitar pensar duas vezes. Mas como havia água por toda parte e havia o risco de ele acabar na água, o volume pulmonar era claramente mais útil. Foi por isso que ele resolveu escolher fortalecer seus pulmões. O sistema imediatamente começou a reforçar. Durante o processo, ele começou a brilhar intensamente, e seu corpo inteiro foi atravessado por dor. Uma energia estranha começou a fluir em seus pulmões, expandindo-os e fortalecendo-os. Foi um processo bastante doloroso, mas na opinião de Sui, essa dor valia a pena. Quando terminou, ele finalmente abriu os olhos. Ele realmente podia sentir que o volume de seus pulmões havia aumentado em comparação com antes. Parecia que agora ele conseguia prender a respiração por pelo menos 3 minutos. Sui tinha esperança, porque agora que ele podia evoluir, sobreviver nesse mundo duro e cruel. Mundo não parecia uma tarefa impossível. De acordo com suas suposições, se ele coletasse mais 10 fontes espirituais, ele receberia mais uma melhoria. Nesse caso, suas chances de sair daqui aumentariam ainda mais. No entanto, era muito cedo para pensar nisso, e primeiro ele tinha que encontrar um novo lugar para morar. Este quarto não era mais habitável, então Sui decidiu dormir em um apartamento vizinho. No final deste dia agitado, ele tomou uma decisão. Ele definitivamente sairia daqui assim que obtivesse a próxima melhoria. Um grande splash é ouvido, e Sui cai na água. Enquanto está se afogando, ele ouve uma voz dizendo para ficar mais forte. Ao ouvir isso, Sui se recupera e se pergunta o que está acontecendo, por que está se afogando. Mas à medida que ele afunda ainda mais, uma mão gigante aparece embaixo dele. Sui pousa na mão e olha para a figura gigante encapuzada em frente a ele. A figura misteriosa estava dizendo para ele ficar mais forte. Nosso herói pergunta a ele quem é, mas ele apenas diz que estava esperando por ele naquele lugar. Pela resposta, nosso herói conseguiu entender muito pouco e tentou novamente dizer algo à estátua, mas de repente, ele abre os olhos e percebe que tudo foi um sonho. Sui estava completamente perplexo com o que havia acontecido, mas agora tinha problemas maiores. Havia uma enorme sombra pairando sobre ele, o que só podia significar uma coisa: havia alguém atrás dele. Ele se virou para olhar, mas o que viu instantaneamente o lançou em medo e choque. Uma criatura gigante, semelhante a um sapo, com olhos vermelhos, demoníacos, estava olhando para ele por trás da janela. Um monstro enorme com uma língua comprida, olhando para você, não é uma cena que você quer ver quando acorda. No entanto, Sui não tinha escolha. Era a primeira vez que ele via um monstro tão grande. Então, presumiu que era a criatura que havia mordiscado o cadáver que ele havia visto antes. Nosso herói percebeu que sua única chance de sair daqui era matar este monstro. A criatura sabia que ele estava aqui, e certamente o atacaria se tentasse nadar até os outros prédios. Mas por enquanto, Sui não estava confiante em sua força, e decidiu que a melhor solução seria esperar e conseguir mais recursos espirituais. Uma vez forte o suficiente, ele atrairia o monstro e o derrotaria. Mas fazer planos no apocalipse não era a melhor ideia. O monstro não se importava nem um pouco com o que Sui estava planejando. Ele tinha sua própria visão para o futuro, que era quebrar a janela e comer o cara. Pelas rachaduras na janela, Sui percebeu que ela não duraria muito. Embora o monstro sapo não tenha conseguido quebrá-la na primeira vez, claramente não pretendia parar por aí. O monstro continuou incansavelmente suas tentativas de quebrar a janela, enquanto Sui fazia o possível para impedi-lo. Em algum momento, quando o monstro pulou de volta para a água, nosso herói teve esperança de que tudo havia acabado, mas ele estava enganado. Um momento depois, o monstro sapo apareceu novamente, e desta vez, conseguiu finalmente esmagá-lo. Sui se viu cara a cara com o monstro aterrorizante. Ele percebeu que o monstro era muito mais forte do que ele, e que não conseguiria lidar com ele facilmente. No entanto, ele não tinha escolha a não ser tentar atingi-lo com seu martelo. O monstro sapo também não ia ficar parado e atacou com sua longa língua. Até o martelo perde em algum momento. A língua do monstro era mais rápida, fazendo Sui ser selado na porta. No final, ele não estava nem perto de ser páreo para aquele sapo vil. O que uma pessoa armada, apenas com um martelo, poderia fazer a um monstro desses? Sui não sabia o que responder a essa pergunta, mas ainda assim, não planejava desistir. Uma das regras de sobrevivência no apocalipse era usar o que estivesse à mão. Sem pensar muito, Sui pegou uma cama e jogou no monstro. Como esperado, não causou nenhum dano ao monstro. No entanto, esse também não era o objetivo do nosso herói. Tudo o que ele precisava era distrair a criatura para que ele tivesse tempo de escapar. Sui não pensou em mais nada, além de se esconder na banheira. Ele esperava que, devido ao espaço apertado, o monstro não conseguisse chegar até ele. Enquanto isso, a rã monstro estava correndo pela casa procurando por ele. Sui precisava prender a respiração e torcer para que ela não o encontrasse e simplesmente fosse embora. Mas o milagre não aconteceu. No momento seguinte, na frente do nosso herói, apareceu uma enorme boca de monstro. Por causa do seu tamanho, o monstro não conseguia alcançá-lo, mas sua língua conseguia. No entanto, ao tentar passar por uma abertura tão estreita, o sapo já havia assinado sua própria sentença.
preso na porta, tornou-se completamente indefeso, gritando furiosamente que pagaria por invasão. Sui atacou o monstro com uma faca de açougueiro com todas as suas forças. A ironia da situação era que ele mesmo estava invadindo a propriedade de outra pessoa, mas esses eram apenas detalhes desnecessários. O golpe atingiu bem o olho e a faca perfurou a carne sem muita dificuldade. No instante seguinte, sangue verde jorrou e o sapo monstro soltou um grito de partir o coração. A cor do olho mudou, fazendo com que Sui presumisse que o monstro estava morto. No entanto, nosso herói tinha assistido a alguns filmes no passado, onde os heróis pagaram caro por sua negligência. Então, ele decidiu se certificar de que estava morto. Ele estava novamente à beira da morte, mas desta vez teve sorte e tudo terminou bem. Além disso, como recompensa por ter matado o sapo monstro, ele recebeu nada menos que 8 fontes espirituais, o que foi um bom retorno por seus esforços. Assim que as fontes espirituais se fundiram com seu corpo, Sui sentiu uma onda de força. Sua força aumentou significativamente de novo, e matar o monstro seria muito mais fácil agora. Mas de repente, sua atenção foi atraída pelo olho do sapo, de onde uma esfera azul brilhante começou a aparecer. Depois de sair do olho do monstro, a bola voou diretamente em direção a Sui, o que não deixou de surpreendê-lo. A esfera se fundiu com sua cabeça sem qualquer ajuda. Naturalmente, nosso herói ficou confuso com o que estava acontecendo. Embora este orbe parecesse uma fonte espiritual, Sui sentiu que era outra coisa. Mas quando a janela de informações do sistema apareceu diante dele, tudo fez sentido. Era uma runa de espiada incompleta, que lhe dava a capacidade de espionar bestas espirituais e obter informações básicas sobre elas. A seção de evolução também afirmou que a runa poderia evoluir para um terceiro olho com habilidades desconhecidas. Depois de ler isso, nosso herói finalmente estava convencido de que o risco valia a pena, pois não apenas obteve fontes espirituais, mas também uma nova habilidade. De acordo com as informações fornecidas pelo sistema, a runa podia ser usada para obter informações sobre bestas espirituais, e a primeira coisa que Sui decidiu fazer foi testá-la em um sapo. Assim que ele ativou a runa de espreitar, um sinal brilhante apareceu na cabeça do sapo. A runa realmente funcionou, e nosso herói reconheceu que na frente dele estava o corpo de um sapo ciclope. Essa espécie fazia parte do grupo de elite de bestas espirituais de nível 1 e se alimentava principalmente de animais de cadáveres inferiores. Esses sapos tinham um temperamento violento. Quando avistavam sua presa, nunca recuavam. Havia uma possibilidade de evoluir para um rei sapo ciclope. Para a surpresa de Sui, o sapo era de fato um monstro de elite. No entanto, ainda não estava claro qual era o princípio para aumentar o nível de habilidade desse monstro. Inundação, mortos-vivos, monstros e fontes espirituais surgiram de repente. Neste momento, houve uma mudança verdadeiramente incrível no mundo. O que antes era chamado de senso comum, agora não tinha significado. No entanto, também havia algo que não mudou. Ele tinha apenas uma vida como antes, mas os perigos e riscos de morrer eram muito maiores. Por isso, ele tinha que ser muito cuidadoso e tinha que sair a todo custo e descobrir o que estava acontecendo lá fora. O terceiro dia da inundação havia chegado. Nos últimos 3 dias, as regras deste mundo mudaram completamente. A principal tarefa de Sui agora era obter fontes espirituais. Só adaptando-se às condições apocalípticas e ficando mais forte, ele teria uma chance de sobreviver. Na noite anterior, zumbis fugiram para o cadáver do sapo e começaram a devorá-lo. Sui já sabia como usar sua nova runa, então ele a ativou para testar suas vítimas. Infelizmente, todos os zumbis eram de baixo nível. A partir das informações fornecidas, ele também foi capaz de saber que eles tinham uma certa probabilidade de evoluir se devorassem seus próprios. Mas mesmo assim, ainda era algo que ele precisava, pois ele só precisava de 2 fontes espirituais para conseguir uma atualização novamente. Sua força e agilidade estavam muito maiores do que antes, então não foi difícil para ele lidar com todos os zumbis num instante. No final, Sui conseguiu obter as fontes espirituais que precisava. Sem perder tempo, ele imediatamente começou a melhorar. Após finalizar, o sistema informou que ele havia se tornado um psíquico de nível 2 e que as fontes espirituais necessárias para a próxima melhoria já eram 20. Após o aprimoramento, assim como da última vez, o nosso herói teve a escolha de partes do corpo para melhorar. Além do estômago e dos pulmões, desta vez também houve a oportunidade de fortalecer os músculos. Neste ponto, Sui já conseguia prender a respiração por pelo menos 4 minutos, mas o problema era que ele poderia encontrar algo muito terrível na água, e isso não teria utilidade alguma. Raciocinando dessa maneira, ele decidiu melhorar seus músculos desta vez. Fortalecer os músculos significava mais massa muscular, mais força, melhor controle muscular e melhor durabilidade. Portanto, ele não tinha dúvidas sobre sua escolha. No instante seguinte, Sui sentiu uma sensação desconhecida anteriormente. O aumento de força, assim como o aumento no controle sobre o corpo, eram incomparáveis em relação a quando ele havia absorvido as fontes espirituais. Agora, sua força, assim como sua habilidade de controlar seu corpo, aumentaram consideravelmente. Ele podia sentir livremente cada músculo do corpo. Com grande força, vem grande responsabilidade. Foi com essas palavras que Sui partiu, com o martelo em suas mãos, para esmagar os zumbis. Ele estava ansioso para testar suas novas habilidades. E felizmente, não precisou procurar por um parceiro de sparring por muito tempo.
Para ser exato, não um parceiro, mas sim um saco de pancadas. Como era de se esperar, o zumbi foi derrotado com apenas um soco. Sui, por outro lado, não estava acostumado a usar tanta força e mal conseguia ficar de pé. Essa força era definitivamente o que ele precisava, e agora, com isso, ele poderia continuar avançando. Em apenas alguns segundos, ele lidou com os restantes mortos-vivos, o que foi uma boa prática para se acostumar ao novo poder. Entretanto, para surpresa de Sui, após matá-los, ele ainda não havia obtido uma única fonte espiritual, mas isso não o aborreceu muito. Ele percebeu que o nível desses zumbis não era alto o suficiente para aumentar seu nível. Ele precisava procurar adversários mais fortes, e para isso, precisava finalmente sair das sombras e parar de esperar por algo. Foi hoje que ele teve que terminar a jangada e sair daqui o mais rápido possível. Depois de reunir os suprimentos e equipamentos necessários, Sui partiu para sua primeira jornada. Embora não fosse tão grande e seu objetivo fosse apenas um prédio vizinho, era muito importante em termos de pesquisa e descoberta. Um pequeno passo para um homem e um grande para toda a humanidade, mas mesmo uma distância de algumas dezenas de metros era assustadora, porque nosso herói não sabia o que estava debaixo d'água e que tipo de monstro ele poderia encontrar. Mas ele não tinha muita escolha, porque naquele edifício, ele provavelmente teria morrido de fome mais cedo ou mais tarde. Depois de finalmente chegar ao prédio, a primeira coisa que Sui fez foi quebrar a janela. Foi por essa janela que ele planejava entrar furtivamente. Agora ele estava enfrentando o desconhecido, no qual muitos perigos diferentes poderiam espreitar. Ele não sabia o que o esperava lá dentro, mas tinha que seguir em frente. Depois de não encontrar sinais de vida na sala, Sui finalmente decidiu entrar. Havia a mesma camada espessa de poeira nos móveis como na casa dos vizinhos. No próximo cômodo, a situação era semelhante. Ficou claro que alguém já tinha deixado este lugar há muito tempo. Infelizmente, toda a comida que estava aqui já havia estragado, mas nosso herói ainda tinha a esperança de que as pessoas pudessem ter conseguido escapar para o telhado. No entanto, de repente, a atenção de Sui foi atraída pelo cheiro forte de sangue estragado que vinha da sala vizinha. Decidindo verificar, ele cautelosamente abriu a porta. Dentro, uma visão nada agradável o aguardava. Em uma poça de sangue, estavam os corpos de vários zumbis. É importante esclarecer que estes não eram pessoas vivas, mas sim zumbis que alguém havia matado. A questão era, quem os matou? Era improvável que os monstros atacassem uns aos outros, então Sui tinha esperança de que pudesse haver sobreviventes como ele escondidos neste prédio. Para verificar isso, ele imediatamente ativou sua runa de espreita. Enquanto procurava no prédio, encontrou um número bastante grande de mais zumbis mortos. Com base no número deles, Sui assumiu que a pessoa que fez isso devia ser um portador de fonte espiritual como ele também. No entanto, ainda não estava claro se ele ainda estava aqui ou não. Depois de encontrar um apartamento trancado, ele começou a bater na porta e perguntar se havia alguém dentro. Ele não obteve resposta, mas de repente percebeu uma chave no chão. Quando ele abriu a porta e entrou, encontrou um homem morto deitado no chão, com um taco de beisebol nas mãos. Muito provavelmente, foi com ele que ele conseguiu lidar com todo o mal. A runa de detecção não o identificou como um morto-vivo, o que significava que ele era o sobrevivente. Era óbvio, pelas enormes marcas de garras na sua camisa, que ele havia sido derrotado por um monstro como aquele sapo gigante. E talvez se ele tivesse chegado um pouco mais cedo, ele poderia ter sobrevivido. No entanto, agora isso não era importante. O passado não poderia ser recuperado. Portanto, nosso herói decidiu herdar sua arma e continuar lutando. No entanto, de repente, sua runa reagiu à criatura viva e brilhou com uma luz intensa. No momento seguinte, Sui ouviu alguns sons fracos vindo do armário. Ao se aproximar, ele começou a abrir a porta com cautela. Não havia como saber o que estava lá dentro, então precaução extra não faria mal. Prendendo a respiração por um momento, Sui abriu a porta com um movimento brusco e se preparou para atacar se necessário. Mas como acabou, não havia necessidade. No que viu, os olhos do nosso herói se abriram de surpresa. No armário à sua frente, estava sentada uma menininha que o olhava com um olhar vazio.